Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e ouvintes e telespectadores da Canção Nova, encontramos-nos novamente neste caminho de fé, neste caminho que nos ajuda a compreender a luz da nossa fé. Temos vindo aos poucos a conhecer o nosso Catecismo da Igreja Católica, não só através do próprio Catecismo, mas também do IUCAT, que é uma síntese mais abreviada, mas ao mesmo tempo também mais acessível para quem quiser começar a estudar o Catecismo, para depois chegar ao Catecismo original. Falámos um pouco já nestes dias como é que podemos chegar até Deus, como é que Deus também chegou até nós e por que motivo é que chegou até nós, naturalmente, porque não precisava de o fazer. Mas agora queremos ver o grande centro da revelação. Eu gostava de lembrar uma palavra do Papa Bento XVI, que nos disse na encíclica sobre a fé, sobre o amor, onde diz que a relação com Deus não começa por um livro, mas por uma relação pessoal com Cristo. De facto, Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus. O que significa que Deus não se dá a conhecer por algumas palavras apenas, por alguns gestos, mas encarna na pessoa de Cristo. Faz-se um de nós, como diz a carta aos Hebreus, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então é esta maravilha. Um Deus que vem habitar no meio de nós. Na ternura de uma criança, como podemos contemplar no tempo de Natal, uma criança que é sempre sinal de ternura, de alegria, de proximidade, mas que ao mesmo tempo está ali um Deus, o Deus verdadeiro. E por isso, aquela figura dos magos que nós celebramos em tempo de Natal nos recorda como a atitude que tiveram, prostraram-se. Não só viram o menino, mas viram nesse menino algo muito mais importante, o próprio Deus. E por isso se prostram por amor e oferecem tudo o que têm de mais belo. Então nós hoje queremos olhar mais esta figura de Jesus Cristo. E olhando para o Catecismo da Igreja Católica, na página 36 e 37, mas sobretudo 37, diz-nos o seguinte: Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. No seu verbo, Deus disse tudo. Voltamos a ter presente a carta aos Hebreus, que nos diz o seguinte: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por seu Filho. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. É muito importante percebermos que a grande revelação de Deus é Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Nós não seguimos um livro, por mais que tenhamos um catecismo, temos uma Sagrada Escritura. De facto, a nossa religião não é a religião do livro, mas da pessoa de Jesus Cristo. E só neste encontro vivo com a pessoa de Jesus Cristo é que depois se pode compreender a sua palavra e também aquilo que é o depósito da fé que nós chamamos o Catecismo da Igreja Católica. Então nós não seguimos apenas o livro, é para depois compreendermos melhor a riqueza deste amor de Deus. Mas nós temos presente, sobretudo, esta verdade. Nós seguimos uma pessoa. O nosso encontro é com a pessoa de Jesus Cristo. É Ele, de facto, a grande mediação, mas ao mesmo tempo a grande revelação. A totalidade da revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E o mesmo Catecismo, citando
um documento, concretamente um santo, que foi também um pilar forte da Igreja, São João da Cruz, diz-nos o seguinte: ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, e isto naturalmente está a falar de Deus, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse, particularmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo, que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Repito, esta citação é de São João da Cruz, esse grande santo, contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, contemporâneo agora do nosso santo português, o arcebispo de Braga, São Frei Bartolomeu dos Mártires. Então este homem diz-nos com muita clareza que a revelação está toda contida em Jesus Cristo. Claro que o Catecismo tem esta preocupação de responder àquela teoria que os nossos irmãos muçulmanos dizem, de que, e depois também fruto de uma heresia que houve em tempos, não é? Que havia agora uma outra etapa da revelação de Deus. Nada disso. Nós temos de ter muito claro que Deus revelou tudo em Jesus Cristo. A partir daí, como sabemos, a partir da morte do último apóstolo, não há mais revelação. E é importante que isto fique claro. Deus não tem que dizer mais nada, já disse tudo. Depois poderíamos colocar agora a pergunta, mas então as aparições, as revelações particulares, mas deixaria isso para daqui mais um bocadinho. Então é importante que isto fique muito claro na pessoa de São João da Cruz, que nos diz claramente que não haveria, de facto, seria uma tontice e seria, além disso, mais do que isso, um agravo, por não pormos os olhos em tudo o que Deus disse em Jesus Cristo. Então reparem como o Catecismo nos ajuda a perceber o que é mais importante. E agora, citando o número 66 do Catecismo, diz: portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Permitam-me aqui uma explicação. Economia não tem nada a ver com matemática, nem com números, nem com dinheiros, mas é naturalmente uma expressão que significa a vida de Deus em nós, não é? As ações de Deus na história da humanidade. Portanto, no fundo, podemos resumir desta forma mais simples. Economia da salvação, economia cristã, é a ação de Deus. Depois, mais à frente, nos sacramentos, iremos aprofundar isso. Como é que Deus age? Também através de nós, portanto, porque Deus não se revelou dizendo coisas e não se revelou dizendo coisas ao ouvido de alguém, mas revela-se dando-se a si mesmo, a sua própria vida, que acontece ao longo da história. Portanto, então, reparem, a nova e definitiva aliança jamais passará e já não sendo esperar nenhuma outra revelação pública. Por que chamamos revelação pública? Porque, naturalmente, o que Deus deu a conhecer, e isto é muito importante, a definição de revelação pública em contraposição com a revelação privada. A revelação pública é o seguinte: tudo o que Deus disse, eu devo acreditar, porque é Deus que me diz. Mesmo sem compreender, mas acredito, porque é Deus que diz. A revelação privada, naturalmente que há critérios para ser depois admitida pela Igreja ou não, como verdadeira ou não. Um dos critérios, não vamos aqui aprofundar isso, mas é que o que está dito naquela revelação particular está de acordo com o Evangelho, e veja-se o caso de Fátima, que foi aprovado rapidamente. Iremos este ano completar os 100 anos
do bispo de Leiria, na altura, Dom José Correia, que aprovou em 1930 as aparições de Fátima, dizendo que eram dignas de crédito, e, portanto, este bispo, que faz 100 anos este ano, que foi sagrado bispo e nomeado para a Diocese de Leiria Fátima, e que depois, então, na década de 30, aprovou as aparições. Mas exatamente porque o que Fátima nos revela, nos dá a conhecer, é ajudar-nos a recordar o que está no Evangelho. A oração, a penitência, a paz. No fundo é a missão da mãe vir dizer-nos: meus filhos, voltai-vos para Jesus, centrai-vos em Jesus Cristo, porque só nele tereis a paz, só nele sereis felizes. Então, mas numa revelação particular, só acredita quem quer, naturalmente. Agora, se a Igreja nos diz que é verdadeira, que é digna de crédito, devemos acreditar. Outras aparições, outras revelações, nem sempre são dignas de crédito, por isso a Igreja não as aprova, naturalmente. Mas a revelação pública é tudo o que Deus disse, eu devo acreditar, porque Deus disse. A revelação particular, então, tenho que esperar que a Igreja diga se é digna de crédito ou não, e depois, se é digna, depois também não me custa nada acreditar, mas aí já não temos aquela obrigação. Enquanto que na revelação de Deus, pois se não acreditarmos, estamos a ser naturalmente contra Deus, e isso não é próprio de um cristão. Portanto, daí a imagem de revelação pública, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer que o tempo da Igreja, desde o nascimento da Igreja, com o Pentecostes, vai ser até à próxima vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, penso que às vezes passa um pouco pelo esquecimento, que Jesus há de vir na segunda vinda para fazer, como diz o livro do Apocalipse, os novos céus e a nova terra. Portanto, não se trata de nada de naturalmente para meter medo, como acontecia com as seitas milenaristas, sobretudo, que falam sempre em fim do mundo, em catástrofes, em não sei quantos. Não é isso que se trata, mas trata-se sim de saber que Jesus voltará à terra, na dimensão de Rei glorioso, para fazer então os novos céus e a nova terra e pôr fim ao mal, definitivamente, não é? Para que então perdure eternamente só o bem e a beleza de Deus. E o tempo da Igreja é este tempo em que media entre a vinda do Espírito Santo, o nascimento da Igreja, e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós aqui temos já toda a revelação e nada mais haverá, senão, através das aparições particulares, o recordar. No entanto, apesar da revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. E está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Deus revelou-se, ponto, não há dúvidas, deu-se a conhecer. Mas para percebermos esta revelação, então precisamos desta vida da Igreja. E por isso é que o Catecismo da Igreja Católica, que podíamos chamar o Depósito da Fé, contém então a explicitação desta revelação de Deus, ajudada naturalmente pela Palavra de Deus e pela tradição com maiúscula. Não podemos esquecer uma diferença entre nós e os nossos irmãos protestantes, é que para eles o importante é apenas a Bíblia, não é? Eles acham que ter a Bíblia tem tudo. Mas nós cristãos, naturalmente sabemos que a Bíblia é naturalmente a fonte da revelação, mas também a tradição, que é fruto exatamente da vida de Deus, a ação de Deus através da vida dos homens. Isso é aquilo que nós chamamos a tradição com maiúscula, não é? Que são exatamente essas grandes fontes da revelação de Deus. O próprio Catecismo, agora no número 67, explicita o seguinte: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente. Portanto, as revelações particulares,
citei o caso de Fátima, mas podia citar Lourdes, La Salete, as aparições de Jesus da Misericórdia, do Sagrado Coração de Jesus. Essas não trazem nada de novo, não trazem uma revelação nova, mas ajudam, sim, a explicitar a grande revelação. Por exemplo, a grande revelação do Sagrado Coração de Jesus, não é? Jesus que mostra o seu coração de fora, e como alguém dizia uma vez, respondendo a uma pergunta, porque é que Jesus tinha o coração cá fora? E a pessoa dizia, porque Jesus não tem nada a esconder, não é? Mostra no seu coração, mostra tudo. Então reparem, é mostrar claramente como Deus se quis dar a conhecer. Esse coração de amor que rebenta por nós, não é? Ou então depois a revelação da Divina Misericórdia, essa devoção tão rica à Igreja, que mostra claramente como naquela hora da paixão o Senhor derrama a sua misericórdia, como ele diz no Diário de Santa Faustina, abrirei as comportas do meu coração. Mas aí está apenas a ajudar-nos a perceber o que já disse, aquilo que já revelou. Jesus sempre se mostrou misericordioso. Nós temos o Evangelho preenchido desses atos de misericórdia, dessa bondade, desse amor profundo pela humanidade. Reparem, Jesus nunca rejeitou ninguém, procurou sempre, até mesmo quando era mais forte com os fariseus, com os escribas, era para os despertar, para que saíssem do seu erro, porque a missão de Jesus sempre foi acolher, sempre foi perdoar, e por isso não teve vergonha de se sentar com os pecadores, de estar com as pessoas que eram postas à margem pela sociedade, porque ele veio para recuperar todos. Então agora estas revelações vêm dizer o quê? O quanto ele é, no fundo. É apenas isso. Ajudar-nos a perceber que ele de facto nos quer a todos e nos ama como nós somos e quer que a gente deixe o nosso pecado porque ele nos ama e quer que nós possamos crescer na santidade e por isso nos perdoa e por isso nos purifica e por isso nos redime e redimiu-nos no Calvário. Então, apenas vem recordar. É importante percebermos isto para que não haja nunca dúvidas entre a revelação por excelência, que já aconteceu, Deus deu-se a conhecer na sua totalidade, mas agora vai-nos ajudando a compreender. Continua o Catecismo, neste número 67, a dizer que então as revelações particulares servem para aperfeiçoar, mas nunca para completar. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo, de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. Portanto, sempre que alguma revelação diga coisas que nunca estão no Evangelho, essas não são verdadeiras. E, portanto, não temos que nos preocupar com isso. Depois o Catecismo apresenta sempre, como podeis também comprovar em casa, um resumo de cada um destes capítulos. Isto é, para clarificar as ideias. Se me permitis, porque este é um tema muito importante, eu vou partilhar convosco este resumo. Por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem. Dá assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando gradualmente o seu próprio mistério, por ações e palavras. Além do testemunho que dá de si mesmo, através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio, aos nossos primeiros pais, falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação, ofereceu-lhes a sua aliança. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. Então reparem, depois deste grande capítulo, então, o Catecismo ajuda-nos com esta síntese a percebermos esta maravilha. Mas agora entramos num outro tema que é de suma importância. A transmissão da revelação. Então nós já vimos que através da vida, da razão, podemos chegar até Deus, podemos perceber que Deus existe, mas não esqueçamos, para sabermos como Deus é, temos que aceitar a sua revelação e, portanto, o segundo grande momento, não é? E agora, como é que transmitimos esta revelação? Como é que ela foi transmitida até nós? E também como é que nós a podemos hoje transmitir?
Então o número 74 do Catecismo, na página 39, diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é uma citação da carta de São Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quer dizer que Cristo Jesus, por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. É muito importante, e ainda há pouco tempo celebramos o tempo de Natal, percebermos claramente que Jesus veio para todos. E por isso é que a presença dos magos simboliza essa universalidade da revelação. E, aliás, já no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, o Senhor diz que através de Abraão todas as nações serão abençoadas. Então, Deus sempre foi muito claro. Ele veio para todos, para a humanidade inteira, para os homens e mulheres de todos os tempos. Não só para aquele tempo concreto na história, mas para hoje, para amanhã. Então, todos os homens e mulheres têm direito a receber a revelação de Deus. Isto é um grande desafio para nós cristãos. Cristãos do século XXI, cristãos daqui de Portugal, um país que nasceu para ser missionário, como sabemos, e que hoje temos também e ser missionário dentro do próprio país e também naturalmente fora. Mas um país tem que naturalmente ser fiel também à sua origem, à sua fundação, mas sobretudo à sua fé. Um país onde a fé foi sempre um grande marco, mas que hoje precisa também de nos deixarmos desafiar mais e vermos como é que podemos ajudar a que esta revelação de Deus chegue a todas as pessoas, a todos os homens e mulheres. Reparem que esta continua a ser a missão primordial da Igreja. Fazer com que todos os homens e mulheres cheguem até Jesus Cristo. Diz-nos a citação da Dei Verbo no número 7, Deus dispôs amorosamente que permanece íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então reparem, Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido esta revelação de Deus. Deus quer chegar a todos. Não podemos esquecer esta grande maravilha do nosso Deus que se quer aproximar, porque só conhecendo, na verdade, o Senhor Deus, todos os homens e mulheres podem ser felizes. E fomos criados para isso, para sermos felizes. Mas só podemos chegar até Deus se alguém também nos der a conhecer esse amor de Deus. E a missão da Igreja sempre foi essa: testemunhar Deus pela vida, pelas obras, pelas palavras. Olhemos sempre para a vida dos santos. Na vida dos santos, nós vemos sempre gestos de Deus. Os santos, com as suas atitudes, com os seus gestos, com as suas palavras, sempre apontaram para Deus. Sempre foram canais bem visíveis dessa presença de Deus. Recordo a grande mulher, Santa Teresa de Calcutá, que se dedicou de alma e coração aos mais desfavorecidos e em tudo o que fazia, em tudo o que dizia, via-se naquela mulher tão franzina sempre a presença de Deus. É isso. É importante que esta revelação seja assimilada por cada um de nós para ser depois também testemunhada no dia-a-dia da própria vida. Porque o testemunho da fé não se faz em alguns momentos pontuais, com mais multidões, mas faz-se no dia-a-dia da própria vida. A fé também se respira e também se transmite com o bater do coração. Então que sejamos capazes de conhecer esta riqueza da nossa fé. Conhecer Jesus Cristo. No fundo, não estamos, repito mais uma vez, não estamos a seguir um livro. Estamos a seguir a pessoa de Jesus. Estamos a deixar-nos enamorar por Jesus Cristo para que depois compreendamos aquilo que Ele nos disse. Mas o mais importante é centrarmos na pessoa de Jesus Cristo. Caros ouvintes e telespectadores, é com muita alegria que estamos a caminhar convosco. Procurai também aprofundar, repito mais uma vez,
cada um de vós, na vossa casa, na vossa comunidade, com os vossos amigos, com os vossos companheiros de trabalho, com a vossa família, com grupos até apostólicos, aprofundar também a riqueza da nossa fé. Fazer esse estudo do Catecismo da Igreja Católica, perceber exatamente quanta riqueza temos para aprofundar, para que depois, com a vida, a possamos transmitir. Deixo-vos também este desafio, se quiserdes lançar alguma pergunta, algum desafio, alguma partilha, podeis fazê-lo para o endereço que passa em rodapé neste momento aqui na nossa televisão, e que todos, de mãos dadas e com o coração centrado em Cristo, sejamos capazes de dar as razões vivas da nossa fé, como diz São Pedro, para que de facto o mundo acredite e perceba que Deus é amor, que Deus habita onde há homens e mulheres que se deixam conduzir por Ele e se deixam também seduzir por Ele para o testemunharem com mais clareza, para que Ele continue a ser a luz de todos os povos, porque foi para isso que Ele nasceu e habitou no meio de nós. Peçamos ao mesmo Senhor que derrame sobre nós a sua bênção, isto é, a sua vida, na nossa vida, para que lhe sejamos sempre fiéis em todos os dias da nossa vida. E para isso, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.